A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais aqui estamos para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras. Estamos fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, assim ordenou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar? Vamos falar com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amado Deus, ó Deus, nós cremos que o Senhor é eterno, o Senhor é uma personalidade incriada. Jamais houve um tempo sequer que o Senhor, meu Deus, não existisse, o Senhor é eterno. Meu Deus, eu te louvo porque o Senhor cumpriu as profecias, o Senhor prometeu que iria enviar o Salvador, Jesus Cristo, que iria morrer em favor dos judeus, em favor dos gentios, meu Deus, em favor de toda a humanidade, levou sobre si os nossos pecados. Pai, queremos mais de Ti, queremos conhecer o Senhor, nos ensina a Tua palavra. Continua abençoando, meu Deus, a vida de todos que estarão vendo esse vídeo ou ouvindo a Tua palavra ministrada. Em nome de Jesus, amém! Glória a Deus nas alturas. Meus amados, nós iremos estudar a última lição, ou último estudo bíblico, ou último comentário bíblico das lições bíblicas da Escola Dominical, relacionado ao livro de Ruth. Lembra que nós, nesse terceiro trimestre, estamos estudando sobre o livro de Ruth. A gente fala Ruth porque é o personagem central, mas no livro de Ruth se destacam pessoas como Noemi, como Elimeleque, como Boaz, e nós estamos aprendendo muito através desse livro. E eu quero convidar você a meditar na palavra do Senhor comigo. Tema do nosso estudo: o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Texto principal, vamos para o texto bíblico, né? A princípio apenas um texto bíblico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Palavra que está no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 11. A verdade prática nos diz assim: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Que maravilha, né? Eu separei aqui vários textos bíblicos para nós estarmos meditando no decorrer da nossa lição. A princípio eu vou falar, vou citar aqui os temas, né? Que no caso está na leitura diária. O casamento como instituição divina e fundamental. Essas palavras estão no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12, Hebreus 13, 14. Esperando o tempo certo e o desfecho do devido processo, a liderança masculina na família pressupõe atitude, amor e honra. Netos, como recompensa aos avós, é sinônimo de renovação de vida. O compromisso de Deus com o povo de Israel. Jesus Cristo, nosso Senhor, como Redentor. Vamos para a nossa introdução. O livro de Ruth começa com fome e morte, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênção. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Redentor divino. Amém? Que maravilha, né? O nosso Deus, Ele é perito. Nosso Deus, Ele é especialista em transformar tragédias em alegria, em transformar tristeza em bonança. Estamos estudando sobre o livro de Ruth. E nós já aprendemos, né, amados irmãos, o livro de Ruth é um livro histórico. O livro de Ruth está no Antigo Testamento. O livro de Ruth está no início do Antigo Testamento.
nós encontramos ali os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que no caso aí é Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Aí depois vem Josué, que é o 6º livro da Bíblia Sagrada. Josué morre. E diz a Bíblia que Deus começou a levantar juízes para liderar o povo de Israel. E a história de Ruth, ela existiu nesse período aí, no chamado período dos juízes. E diz a palavra do Senhor nosso Deus que ali em Belém, onde Noemi morava juntamente com seu esposo Elimeleque e seus 2 filhos, surgiu ali uma crise, que eu posso dizer, uma crise financeira, desemprego, fome, escassez de alimento. Então Noemi, juntamente com seu esposo, deixam Belém, que significa terra do pão, e vão para Moabe. Estou fazendo um resumo aqui dessas lições que nós já estudamos. Talvez você não teve a oportunidade de acompanhar os outros estudos. Mas o apóstolo Paulo, falando sobre uma certa doutrina, ele diz: eu não me canso de falar a mesma coisa. Então é bom a gente sempre estar recapitulando. Não é cansativo. Isso faz com que a gente vai guardando a palavra de Deus. Chegaram em Moabe, diz a palavra de Deus, que chegando em Moabe, os 2 filhos de Noemi conheceram moças, namoraram, casaram, constituíram família. Mas a palavra constituíram um matrimônio. Diz a palavra de Deus que depois de alguns anos, o esposo de Noemi, Elimeleque, ele falece. E felizmente também os 2 filhos de Noemi morrem. E só fica Noemi e suas 2 noras, Orfa e Ruth. Fica imaginando, irmãos, que luta Noemi passou ali em Moabe. Lembrando que os moabitas, eles eram um povo contrário aos judeus, eles eram um povo hostil aos judeus. No decorrer do nosso estudo, nós aprendemos a origem dos povos moabitas. A origem está registrada lá no livro de Gênesis. Vocês se recordam? Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, restou Ló e suas 2 filhas. Aí as 2 filhas de Ló, preocupadas, achando que não tinha mais ninguém, nenhum homem sobre a face da terra para elas namorar, casarem, terem filhos. Diz a Bíblia que as 2 concordaram, embriagaram o pai. As 2 decidiram: olha, então vamos fazer uma coisa, vamos embriagar o nosso pai e vamos ter relação sexual, relação íntima, que no caso aí é considerado como incesto, pecado diante de Deus. E lembrando que isso aí foi antes da lei. A partir da lei, Deus instituiu muitas regras, uma delas que era proibido relação sexual entre parentes. Nós aprendemos que dessa relação que as filhas tiveram com o próprio pai, nasceram 2 nações, por incrível que pareça. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu estou usando aqui uma Bíblia nova. Vamos lá. Gênesis capítulo 19, versículo 34 em diante. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Veis aqui, vou repetir, Gênesis capítulo 19, versículo 34. Versículo 33. E deram a beber vinho ao seu pai naquela noite, e veio a primogênita, no caso a primeira, e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Tá vendo, irmãos? O perigo que a bebida alcoólica causa na vida do ser humano são muitas tragédias para quem é adepto do álcool. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Veis aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite. E então, entre tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite,
E levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando se deitou com ela. Então, meus amados irmãos, tem mais uma informação aqui. Então, e aí ficaram grávidas, conceberam as duas filhas de Ló, e teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome de Moabe, pai dos Moabitas. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. Até o dia de hoje, até o dia em que, quando fala até o dia de hoje, é até o dia em que Moisés, a qual nós cremos que foi ele que escreveu, até o dia em que Moisés escreveu esse texto. Não é o dia de hoje se referindo a agora. Se bem que se você for estudar a história, né? Mas independente disso aí, você já fica sabendo que... E a menor também teve um filho e chamou o seu nome de Benjamim. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Então, surgiu duas nações, a nação dos Amonitas e a nação dos Moabitas. E os Moabitas, eles se destacam como um povo contrário ao povo de Israel. Nós aprendemos sobre isso quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, indo para a terra de Canaã. E aí o rei de Moabe não permitiu que Israel passasse pelas suas terras. O rei de Moabe foi lá e chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Você conhece a história, né? Balaão não conseguiu amaldiçoar. Então, Ruth, ela vem de um povo idólatra, um povo que era um povo prostituto, era um povo que não conhecia Deus, era um povo que lutou contra Israel, um povo que fez Israel pecar, porque a Bíblia fala que, como Balaão não conseguiu amaldiçoar os judeus, os hebreus nesse caso, Balaão então convenceu Balaque a fazer com que as mulheres moabitas tiveram relação sexual com os judeus, ou os hebreus no caso aí, né? Que lá na frente eles passaram a se chamar de judeus. E aí se misturaram, se prostituíram, adoraram os mesmos deuses de Moabe. Então, eu fico imaginando, Ruth não conhecia a Deus, mas passou a conhecer a Deus através de Noemi, que foi a sua sogra abençoada. Resumindo, chega ao conhecimento de Ruth, chega ao conhecimento de Noemi, que Deus já estava abençoando Belém, e que aquela provação que o povo viveu, aquela privação, falta de alimento, havia acabado. Noemi então decide voltar para Belém. E diz a Bíblia que diz a Bíblia que ela aconselhou as duas noras, permaneçam aqui, não existe motivo para vocês me acompanharem. Eu já sou idosa, eu não tenho mais condições de gerar filhos. Fica aqui, se vocês são novos, vocês têm condições de gerar um outro relacionamento, um outro casamento. Diz a Bíblia que Orfa, então, decidiu voltar para o seu povo e voltar para o Deus do seu povo. Porém, Ruth se destaca por vários motivos, se destaca com várias qualidades. Uma delas, ela confessou e reconheceu a sua fé no Deus de Noemi. Diz a Bíblia que Ruth assim falou: não me peça, não me insista para que eu permaneça aqui em Moabe, porque onde tu fores, Noemi, irei eu. Onde tu pousares, pousarei eu. O seu Deus, Noemi, é o meu Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. A gente vê muito essas frases em convites de casamento, né? Não sei se você já observou isso aí. E as duas agora voltam para Belém. Chegando em Belém, Ruth, com toda disposição, vai trabalhar catando espigas, porque Deus deixou na sua lei que os mais ricos, quando fossem colher, que deixassem cair no chão os restos, às vezes chamadas espigas de milho, os restos que sobrava. E então, de qualquer tipo de plantação, até onde eu me recordo. Então, os pobres que tinham menos condição financeira saíam catando. Então, Ruth, com toda humildade, prestou esse serviço
E lá no campo, diz a Bíblia Sagrada, que ela conheceu um homem que, por intermédio da graça de Deus, iria mudar a sua vida, iria mudar a sua história, iria casar com ela, iria redimir ela, e nós aprendemos isso aí, vamos saber um pouco mais sobre como isso aconteceu. O compromisso de Boaz com Ruth. No lugar da bênção, a colheita de cevada e do trigo haviam terminado e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Ruth 2, versículo 3. Seu lema era: tudo quanto me disseres farei. Ruth teve a oportunidade fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma. Interessante isso, né, irmãos? No lugar da bênção. O tempo da colheita ali em Israel ou em Belém já havia cessado. Ruth poderia ficar muito bem simplesmente imaginando: agora eu já cuidei das minhas tarefas, o tempo da colheita acabou, não tem mais serviço para mim. Ruth poderia muito bem aproveitar essa oportunidade e sair pela cidade, conhecendo melhor a cidade, a vila, o lugar onde eles moravam. Ruth fez novas amizades ali em Belém. Ruth era nova, era bonita. Ela poderia muito bem aproveitar a oportunidade para sair com suas novas amigas. Mas a palavra de Deus nos diz que Ruth preferiu permanecer ali ao lado da sua sogra, cuidando da sua sogra, esperando novas oportunidades de trabalho. E ao mesmo tempo, Noemi, e cada dia que passa, falava cada vez mais de Deus para Ruth. É o que eu deduzo, é o que eu imagino, porque normalmente é assim: alguém que conhece a palavra de Deus tem vontade de ensinar outras pessoas a conhecer a palavra de Deus. Então Ruth teve a oportunidade fora de casa, mas não se aventurou em parte alguma, e ela permaneceu ali no lugar da bênção. Ou seja, a bênção de Ruth estava perto de chegar. Nesse momento aqui, amados irmãos, é interessante observar que já estava havendo um sentimento ali entre Ruth e Boaz. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no mesmo lugar. Ou seja, Deus abençoou Ruth, mas Ruth precisou fazer a parte dela. Ruth precisou permanecer ali no lugar da bênção. O lugar da bênção, irmãos, eu quero que vocês saibam que o lugar da bênção quando eu falo lugar da bênção, eu não estou me referindo a um lugar geográfico a princípio. Não, o lugar da bênção está lá no monte. O lugar da bênção está na igreja. O lugar da bênção está em uma campanha que eu participar. O lugar da bênção está na casa de uma profetisa que eu vou lá porque lá Deus vai falar comigo. O lugar da bênção, esses lugares são importantes? Sim, porque a Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor está presente. Mas o lugar da bênção aqui dentro do nosso estudo significa estar no centro da vontade de Deus a princípio. A princípio, o mais importante é você e eu estarmos no centro da vontade de Deus. Segundo lugar, o lugar da bênção pode ser o lugar onde que você congrega, porque ali Deus vai te abençoar, ali Deus vai falar com você. Eu aprendi que tem pessoas que infelizmente estão na igreja adorando a Deus, está achando que Deus está demorando para enviar a resposta para ela, a bênção, o milagre, a porta aberta, a cura, não importa. Tem pessoas que tem irmãos que pensam assim: não, eu vou para uma outra igreja porque lá Deus pode falar comigo mais rápido do que aqui. Já ouvi relatos de irmãos que falaram: não, eu saí daquela igreja e fui para uma outra igreja porque lá na outra igreja Deus fala mais rápido comigo do que aqui. Irmãos, isso não tem lógica, isso é falta de maturidade cristã. Isso é fruto da ansiedade de muitos de nós que não espera o tempo de Deus. Então, Ruth esperou o tempo de Deus na vida dela, permaneceu no lugar da bênção. A iniciativa de Noemi: os cereais escolhidos eram levados para a eira, um terreno plano. Ruth deu um conselho, Noemi deu um conselho para Ruth. Que conselho foi esse? Os cereais colhidos eram levados para a eira.
um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida, sem que fosse notada. Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobriu os pés os pés secretamente. Lhe descobriu os pés e deitasse discretamente. Então era um costume da época. Tudo isso aqui envolve um contexto relacionado ao costume da época. E que costume era esse? Noemi orientou Ruth: minha filha, Boaz estará à noite lá no campo. Então, é preciso de você demonstrar para Boaz que ele é o remidor, que ele é o parente mais próximo, que ele é o que tem mais direito de comprar as terras que eram de Elimeleque e também casar com você. Mas como que Boaz vai ficar sabendo disso aí? Aí Noemi orientou Ruth, a fim de que Ruth, ao chegar lá no campo, o que Ruth deveria fazer? Ruth deveria... Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse. Aí Boaz deitou. Depois Ruth teria que descobrir os pés e deitar-se secretamente ao lado dele. Não significa que Ruth era interesseira, que Ruth era o tipo de mulher que se joga para cima do homem. Tudo isso aqui era um costume da época de como demonstrar. É um gesto simbólico, é uma ilustração, é uma forma de demonstrar algum tipo de sentimento, igual nos dias de hoje, né? Isso é uma época diferente, cada época tem um costume diferente. Antigamente, como por exemplo, um homem quando gostava de uma moça, tinha que ir na casa dos pais. Até hoje, graças a Deus, tem lugares que ainda conservam esse bom princípio, né? Então, e diz a palavra de Deus que Ruth assim falou: Boaz saberia o que havia de fazer quando notasse a sua presença. Prosseguindo, respeitando o processo, para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se e perfumar e vestir a sua melhor roupa. Interessante, né? Noemi aconselhou Ruth: Ruth, não vai de qualquer maneira. Você vai se encontrar com Boaz. Não é por causa da posição de Boaz que ele era um homem próspero financeiramente. Era uma pessoa especial. Era alguém que possuía o direito de comprar as terras que eram de Elimeleque, o redimir, ao mesmo tempo, resgatar. E Noemi aconselhou Ruth, e diz a Bíblia que Ruth deveria se banhar, perfumar e vestir. Eu já falei aqui no estudo e vou repetir. Na tipologia bíblica, Boaz, ele tipifica Jesus Cristo. Ele possui algumas características idênticas à vida e ao ministério de Jesus. Então, Boaz tipifica Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o nosso redimidor, o nosso libertador, o nosso salvador, o nosso resgatador. Segundo, Boaz era judeu e Ruth era gentil ou gentia. Ruth simboliza a igreja. Ruth tipifica a igreja. Por quê? Porque nós, igreja de Cristo, nós somos gentios, nós não somos judeus. Ruth também era gentil. Jesus Cristo, então, ele nos resgatou, nos libertou, nos redimiu. Então, nós somos gentios convertidos a Cristo. Então, já adiantando aqui, esse encontro, o casamento entre Ruth e Boaz, representa ao mesmo tempo, né, o casamento no futuro entre a igreja e Cristo. Nós, igreja, somos a noiva de Cristo. Cristo é o noivo. Um dia nós estaremos nas bodas do Cordeiro.
E a palavra de Deus nos diz que Ruth deveria banhar-se. Banhar-se fala da palavra. A palavra de Deus ela tem um poder de nos limpar. A palavra de Deus ela tem o poder de tirar a sujeira do nosso coração. Ruth deveria também se perfumar. Perfumar fala de cheiro suave. Perfumar fala das nossas orações que sobe como cheiro suave às narinas de Deus. O apóstolo Paulo fala que nós, igreja, nós temos o perfume de Cristo. Já leu? Vou falando que tá, não. Não é porque eu não me lembro agora, não, mas procura lá, em alguma das cartas do apóstolo Paulo. Vestir-se sua melhor roupa. Vestir-se fala fala da presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz: no demais, irmãos meus, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Como, por exemplo, eu estou aqui vestido com a camisa azul. Se eu vier colocar uma outra camisa por cima, ou um paletó por cima, eu estou me revestindo. Então, vestir, revestir, fala fala da presença de Deus, da armadura de Deus sobre nós. Então, essas características na vida de Ruth nos faz lembrar sobre essas características espirituais relacionadas à igreja. E assim como não exclui a ternura. Vamos dar prosseguimento aqui. Então, por volta da meia-noite, Boaz acorda, assustado com uma mulher deitada aos seus pés e pergunta: quem és tu? Ela não estava exatamente assim, pelo que eu entendo, deitada do lado dele, deitada aos pés dele. Ela estava deitada aos pés dele. Orientada por Noemi, Ruth se identifica. Eu sou Noemi. Ruth se identifica: eu sou Noemi. Lembra-te da condição de remidor. Ruth lembra a Boaz da condição de remidor. Todo aquele processo já fez ele entender toda a situação. Ou seja, Boaz já entendeu que aquilo era um sinal que ele era o remidor. Nessas alturas, né? Boaz já sabia de todo o contexto envolvendo Noemi, a perda do esposo Elimeleque e assim por diante. Ruth se identifica, lembra da condição de remidor e pede que estenda sobre ela sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era de fato um parente remidor, mas havia outro parente mais chegado. Entendeu, meus irmãos? Tinha um outro parente mais digno, mais próximo, mais chegado. E a palavra do Senhor nos mostra que era preciso respeitar o processo. Então, respeitando o processo, era preciso Ruth e Boaz respeitar o processo, ou seja, esperar o tempo de Deus, esperar a hora certa para agir. E eles foram respeitando as etapas, respeitando os processos. Infelizmente, o que eu vou falar aqui é mais pura verdade. Muitos casais, sejam cristãos e não cristãos, não querem respeitar o processo, outros não respeitaram o processo. Quando isso, irmãos, não acontece, quando não existe um respeito pelo processo, acaba tendo consequências na vida conjugal. Como, por exemplo, o normal, se um rapaz se interessou pela moça, o normal é ele procurar os pais, com todo respeito, e pedir a bênção dos pais, a autorização dos pais, levar o conhecimento dos pais, o interesse de ambos, de ter um relacionamento. Quando eu falo relacionamento, não estou querendo dizer de relacionamento sexual antes da hora. Estou falando de etapas, estou falando de respeitar o processo. E aí, por outro lado, quando um casal não faz isso, infelizmente eu tenho visto casos onde os casais começam a namorar, mas a moça não faz questão que o rapaz vai na casa dos pais para pedir a mão em casamento, para pedir a bênção dos pais. Eu penso que isso é uma forma de respeito. Tem casos em que os pais, quando ficam sabendo, às vezes
Às vezes corre o risco até da menina já estar grávida, ou então fica sabendo por boca de terceiro. Mas é bom respeitar o processo. Você que está me ouvindo nesse dia, respeite as etapas, você só tem a ganhar. Foi o caso aqui de Ruth, o caso de Ruth, foi nora de Noemi. O casamento entre Boaz e Ruth, concluindo o negócio. Como é que foi a conclusão do negócio? Esperou, o dia amanheceu, Boaz exerceu o papel de remidor, conforme o costume da época, mas tinha alguns obstáculos. E que obstáculo era esse? Inclusive, Noemi até fala, né? Sossega, Ruth, Boaz não vai se aquietar enquanto ele não resolver tudo que tem que resolver para casar com você. Resgate a lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade. Diz a Bíblia que Boaz foi para a porta da cidade, chamou umas 10 testemunhas, levou o caso, o que estava acontecendo, até o parente mais próximo de Elimeleque. E naquela época, o remidor, ele teria que não só comprar as terras, porque Elimeleque, quando viajou, ele vendeu as terras. O remidor mais próximo teria que não só comprar as terras, mas também teria que casar com a viúva. Mas nesse caso aí, Ruth já era idosa, não tinha mais condições de gerar filhos. Então nesse caso aí, ele teria que comprar as terras e casar com Ruth. Porém, ele não quis. Ele alegou que, mesmo ele sendo o remidor, mesmo ele sendo o parente mais próximo, ele alegou que não tinha condições financeiras para comprar as terras. Porém, existe uma outra linha de interpretação que pode ser que, além dessa, pode ser que esse parente mais próximo não quis casar com Ruth, porque Ruth, ela era moabita. Lembra que eu falei que os judeus, da mesma forma que os judeus não se comunicavam com os samaritanos lá na frente, em outras passagens bíblicas, sabe? Então, os moabitas eram um povo assim, mal visto pelos judeus. Então, e aí foi selado aquele acordo que Boaz iria casar com Ruth, visto que o primeiro parente mais próximo não quis. Então, Boaz foi... O costume da época era esse, para selar. Hoje, para você selar um acordo, dependendo do que for, você tem que ir no cartório, autenticar documento, assinar, você pega uma cópia, a outra pega uma cópia, não é assim? Pois é, mas naquela época, para selar aquele acordo, tinha um costume, e o costume era esse. Teriam que tirar o sapato, vamos ver aqui onde está esse costume aqui, para a gente não ter nenhuma dúvida. O registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com um remidor descalçando o sapato e entregando a Boaz. Ou seja, o remidor, o parente mais próximo, ele tinha que tirar o sapato e entregar até o remidor, que no caso aí foi Boaz. Um costume para nós, na nossa cultura, estranho, mas era normal naquele tempo, lembrando que era no lugar, tipo na entrada da cidade, era um lugar bastante movimentado, né? Igual hoje, vai no cartório, vai no fórum, e com várias testemunhas. E assim, a partir desse momento, os dois tiveram permissão, liberdade para constituir o casamento, ter as núpcias, lua de mel e assim por diante. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz, o nascimento de Obed. Então diz a palavra de Deus que Boaz e Ruth casaram, tiveram um filho e colocaram o nome do seu filho de Obed. E você sabe quem foi Obed? Sabe? Pois é. Obed, ele foi avô do rei Davi. Tem até uma observação aqui, deixa eu ver se eu leio aqui. Aqui. O livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Olha que obra grandiosa que Deus realizou.
O livro de Ruth começa com sofrimento, começa com fome, escassez de alimento, desemprego, dificuldade financeira. O livro de Ruth começa com morte, que foi o caso do esposo de Noemi que faleceu. Lágrimas, mais lágrimas através da perda dos seus 2 filhos. Começa com tristeza, começa com dor, com sofrimento, mas termina com alegria, termina com casamento, termina com bonança, termina com festa, termina com regozijo. E a Bíblia fala que desse fruto, desse casamento, irmão, nasceu, como o texto bíblico está mostrando aqui, né? Nasceu Obed, que foi o avô de Davi. E a gente observa que Ruth, ela entrou na genealogia de Jesus Cristo. Ruth gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi, do qual veio Jesus Cristo. Jesus Cristo veio da linhagem de Davi. Jesus Cristo veio da tribo de Davi. Então a gente vê aí que aos olhos humanos, principalmente dos judeus daquela época, Ruth jamais teria condição de ter uma nova família ou casar principalmente com os judeus. Ruth jamais teria condição... Só um minutinho, viu, meu filho? Ruth jamais teria condição de entrar na família dos judeus porque ela era uma gentil ou gentia. Mas a gente vê aí que Deus ele não vê como o homem vê. Tem outros exemplos, como o caso de Raabe. Daqui a pouco o papai vai lá, tá bom? Só cumprimento o pessoal. Dá um oi, pessoal. Isso. Espera aí que o papai já vai, tá bom? O papai tá gravando isso tudo aqui. Então, meus amados irmãos, da mesma forma que Deus ele mudou a história de Raabe lá no livro de Josué, Raabe lá de Jericó, e Raabe também entrou apesar que existem os críticos que irmãos, é impossível agradar todo mundo. E à luz da Bíblia, mais difícil ainda, porque existem demônios que têm lutado para tentar provar que a Bíblia está mentindo. Então existem os críticos que dizem que a Raabe que entrou na genealogia de Cristo não é a mesma Raabe da Bíblia Sagrada, mas não vá por esse entendimento, porque é a mesma Raabe. É uma mulher que foi transformada. Então Ruth, ela foi transformada pelo poder de Deus. E ela acabou entrando na genealogia do nosso Senhor Jesus. Então o que nós aprendemos? Nós aprendemos que Deus ele é especialista. Deus, ele tem esse poder de transformar alguém. Tem pessoas que até usam as palavras, né? Tem uma frase que diz assim, que Deus ele é especialista em transformar lixo em luxo. Guarda aí. Deus é especialista em transformar lixo em luxo. Deus ele tem poder de fazer o fim virar começo. Deus tem um poder de mudar o cativeiro. Deus tem um poder de mudar a sua vida, de mudar a sua história. Da mesma forma que Deus mudou a vida de Ruth. Fique com essa palavra. Que Deus em Cristo continue te abençoando e que essa palavra possa fazer morada no seu coração. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo por essa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, eu apresento todos aqueles que já estão inscritos no nosso canal. Abençoa, perdoa, renova. Senhor, prospera esse canal, fazer com que a tua palavra chegue ao ouvido de multidões e que possa haver conversão, libertação, transformação, em nome de Jesus. Amém. Maravilha de Deus. Quero me despedir dos irmãos, amigos que já se inscreveram no nosso canal. Minha gratidão, um abração todo especial aos novos inscritos, a você que pode até pensar que foi coincidência você parar aqui diante desse vídeo. Deus ele prepara as oportunidades a fim de que o ser humano possa reconhecer o amor dele. Então Deus preparou essa oportunidade. Eu convido você a fazer um comentário, a dar um joinha, a enviar, a compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Vamos semear a palavra de Deus. E lembrando que o nosso próximo estudo nós iremos falar sobre a rainha Esther. Nesse trimestre, na lição dos adultos, nós estamos estudando sobre o livro de Ruth e o livro de Esther. Encerramos o livro de Ruth.
Agora nós vamos estudar sobre o livro de Esther. Amém? Um abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus.